Sejam todos bem-vindos e nós vamos dar continuidade à aula de cavalos. Então vamos lá. Cavalos. São aqui 18 horas e 4 minutos, eu entrei uns 3 minutos atrasados. Nós vamos falar sobre a questão da expressão do cavalo e o esqueleto dele e a anatomia dele. Se der tempo, vamos terminar essa aula de cavalos hoje e na próxima já vamos começar com a parte dos pássaros. Então, vamos correr. Como é que vocês estão? Sempre falo de proporção. É uma coisa que nós falamos de proporção, inclinação e forma. E esses elementos nos ajudam. Somado, por exemplo, à anatomia, vocês têm um campo completo para fazerem muitas coisas, como cavalos correndo, cavalos em posições diferentes, cavalos em perspectiva, cavalos pulando. E é essa a nossa ideia, a gente conseguir trabalhar com eles de uma forma eficaz e interessante. Certo? Falando desse assunto, vamos começar. Eu quero desenhar um cavalo numa posição bem interessante, mais bacaninha. Por exemplo, ele trotando, correndo ou pulando. Ou até levantando as patas, né? Pode ser, né? Levantando as patas, fazendo uma corrida à direita. Vamos ver aqui o que eu faço de cavalo. Uma posição bem legal. E bonita, assim. Que tenha sido capturado por alguma câmera. Esse está expressivo. Esse é bem expressivo também. Esse aqui é bonito. Mais uma que mostre bem a questão da musculatura e dos ossos. Opa, achei uma. E que a gente vai trabalhar com o ser humano também. Vamos começar. Coloquei à esquerda. Aqui está o trabalho que a gente fez ontem. Fiquei o dia todo caçando seu perfil para ver os vídeos. Filho de Deus, vai aqui, ó. E você vai encontrar. Vamos lá. Vamos trabalhar gestuais, já que você falou de gestual. Vamos fazer isso também. Então, acho que eu cliquei errado aqui, mas tudo bem. Abrir imagem, uma nova guia. Aqui está. Ctrl+, para deixar maior. Eu vou mostrar o que a gente vai trabalhar. Vamos lá. É um cavaleiro, é uma amazona. Está sobre o cavalo e o cavalo está saltando uma cerca. A gente consegue ver bem a musculatura, os braços, as pernas. Não vou falar os nomes corretos, porque os nomes corretos me parece que é uma coisa muito fora da realidade, os nomes corretos. Desculpe dizer. Para você ter ideia, o pulso do cavalo, que fica aqui, ó, esse é o pulso e esta é a mão, eles chamam isso aqui de joelho. Não tem sentido nenhum, porque eles chamam isso aqui de braço. Então, se chama de braço, isso aqui vai ser joelho. Não tem sentido, concordam? Na minha cabeça não tem sentido. Né? Vamos ver, então. Proporção. Aqui está um cavalo de frente. Aqui está um cavalo de lado. E vocês têm isso daqui. Nós sempre falamos a questão da cabeça, que eu pego o tamanho da cabeça e eu conto a cabeça no corpo, que deu 1, 2,5 aproximadamente. É uma boa proporção, correto? Então, nós colocamos o cavalo aqui. Mas, quero que vocês vejam uma coisa. Olha bem para esse desenho. Olha esse formato, olha esse tamanho e compara com esse. Vê? Eu posso pegar esse tamanho, que é do polegar até o indicador, virar e encontrar esse tamanho da cabeça até os pés. Então aqui eu tenho um quadrado e logo depois eu tenho a cabeça. Por isso eu consigo trabalhar pensando assim. Como? Primeira coisa, proporção. Já está no limite. E aqui eu trabalho o tamanho que ele vai aparecer aqui no desenho de vocês. Lembrando que eu peguei esse tamanho e coloco aqui e eu tenho um quadrado. E é isto. Esse é o começo. Desenha junto, mas peraí, filho de Deus. Eu teria que ter um outro celular. Deixa eu ver se eu consigo ligar o outro celular, daí eu deixo esse cavalo para você ver também. Ou eu peço emprestado o celular da minha esposa, que é mais fácil, porque eu não estou conseguindo ligar esse celular aqui. Não estou. E como eu não estou,
Não vai ali, não adianta. Eu vou lá pegar, que daí você vai ver o cavalo que eu estou desenhando aqui do lado. Só um minuto. Ou eu imprimo. Eu podia imprimir esse cavalo. É uma ideia. Vamos imprimir. Aí você vai ver ali do lado. Vamos tentar imprimir isso daqui. Arquivo. Pesquisar, imprimir. Páginas, colorido, folha, retrato, paisagem, para deixar maior. Pronto. Vamos ampliar mais? Como que amplia mais? Acho que eu não vou conseguir ampliar. Mais definições. Ah, tá bom assim. Imprimir. Tomara que dê tempo de pôr a folha. Não deu tempo de pôr a folha. Ele pediu rápido a folha, não deu nem tempo de respirar. Imprimir. Aguarde um instante. Ó, na pressa imprimi como estava, assim, pequenininho. Aqui está o que nós vamos fazer. Agora você pode acompanhar. Eu vou dobrar a folha para você ver bem ela aqui, né? 5 esportes incríveis com cavalos que vão fazer você se apaixonar. Aí. E aqui temos a nossa referência. O que eu fiz inicialmente foi o seguinte. Eu peguei isso daqui e eu medi isso daqui, ó. E isso daqui, para mim, deu um quadrado. Confere comigo aqui, olha só. A distância daqui está a mesma que aqui, viu? Quer dizer, não, é quase a mesma, tá vendo? É pouca diferença. Então, eu tenho isto. Já que eu desenhei, olha, a cabeça saiu do cavalo. Não tem problema, que a gente está pegando a forma. Lembra que eu falei da inclinação? Olha, se aqui tem um quadrado e já está impresso, eu vou fazer um X aqui. E quando eu faço o X... E essa é uma técnica muito legal para encontrar a perna. Esse é um método para desenhar fotografia, que não precisa de muita coisa, não precisa de proporção, não precisa de anatomia, mas a gente vai conversar sobre isso. Acima desse X está o dorso do cavalo, bem aqui. E a inclinação é outra coisa que nós temos que treinar, ver as inclinações, está assim, ó. Olha como está a inclinação, bem assim. O que significa que a inclinação tem que ser igual, paralela. É a mesma inclinação. Quando você estiver olhando, você tem que ver a inclinação e fazer a mesma inclinação. E aqui vai estar a cabeça. Esse é um croquis rápido, é um esboço rápido, tá? E agora eu percebi uma coisa. Deixa eu medir de novo. A distância daqui até aqui, da ponta do meu dedo, porque conferir sempre é importante. Dá um pouquinho mais, tá? É, deu um pouco mais. Aqui está a cauda. Isso aqui é um chute. Beleza? Essa parte é um chute, essa parte é um chute e esta é a inclinação. E a única coisa que eu tenho certeza é isso daqui. Então, a partir desse chute que nós vamos desenhar. Ó, isso é um chute. Eu não sei se aqui está certo. Vamos começar a sério. Este é o tamanho da cabeça do cavalo. E nós estávamos conversando que o corpo do cavalo dá 2,5 vezes o tamanho da cabeça. Porém, esse cavalo está indo para frente, então aqui vai ser menor. Emanuel, bem-vindo. Participa aí, Emanuel. Aqui está. Aqui, ó, é 2,5 cabeças, mas como está em perspectiva, veja. Deu 2 cabeças, entende? Então, se o corpo vai ser isso daqui, este vai ser o tamanho da cabeça. Esse tamanho é o tamanho da nossa cabeça. Então, ele dá aqui, ó. Aqui é a cabeça. Certo? Estamos indo bem? Estamos, né? Vocês estão vendo bem? Tá, é tudo certo. Podemos já colocar esse daqui aqui, ó. Porque a gente já sabe que aqui vai ter a moça, né? Aqui, ó, vai estar a Amazona. E aqui está o cavalo e aqui está a cabeça. E aqui vai ter o pescoço. Até agora tudo bem. Ó, aqui está o quadrado. Aqui está o quadrado. E aqui nós temos esse desenho. Olha bem para esse desenho, ele faz isso. Olha bem aqui. Aqui o meio. Abaixo do meio, ele está fazendo isso aqui, ó. É um chute, mas é um chute bem dado, porque eu vi aqui. Veja, isso daqui está o mesmo tamanho que esse no meu desenho. Vamos conferir no desenho? Aqui.
o pescoço dele tem esse tamanho. Isso aqui tem o mesmo tamanho. Isso eu acertei. E aqui, ó, é menor. Mas não é tão menor, mas é menor. Então, uma coisa errada aqui. Talvez aqui seja um pouco mais afastado. Pronto, afastei. E assim a gente vai traçando e dando um jeito para que o nosso desenho ganhe forma. Perna, corpo, cabeça, costas. Tenha muita paciência com essa parte. Durante 47 segundos a 1 minuto, você vai fazer esse esboço aqui com muita atenção. Nada de fazer olho, nada de fazer boca, nada de fazer perna, apenas esboços gerais para que pegue o tamanho. Depois você se preocupa com a anatomia. A primeira parte é você conseguir passar o que você vê na referência para cá de forma geométrica. Ó, a inclinação é esta. Faço o traço aqui, ó, faço o traço aqui. Tudo geometria. Tamanho aqui, ó. Proporção. De novo. Tá aqui. Se eu medir daqui até aqui, eu tenho a caixa torácica dele. Posso comparar com esse daqui, ó. Não deu. Posso comparar com o tamanho da cabeça. Ó, a caixa torácica tem o tamanho da cabeça. Então, o tamanho da cabeça tem o tamanho da caixa torácica. Tá. Essa caixa torácica. É o que temos. Mas podemos comparar isso daqui com alguma outra coisa. Ó. Olha, do glúteo dela até a cabeça, tem o tamanho da caixa torácica, que tem o tamanho da cabeça. A cabeça tem o mesmo tamanho que isto, que tem o mesmo tamanho que isso. Olá, sou o Coquete, seja bem-vindo. Tudo bom contigo? Boa tarde para você também. Não é o mesmo tamanho? Então, se eu meço aqui, ó, a cabeça, comparo com a caixa torácica certinho, e mais ou menos aqui, esse é um chute, é aqui que está o glúteo dela, porque a cabeça está lá em cima, na linha. E a inclinação é esta. Ó, aqui é o centro, né? Aqui é o centro, aqui é o centro, e a inclinação é esta. A inclinação é esta, e a inclinação tem que ser igual. Tá igual? Está. Estamos indo bem? Eu acho que sim. Então, agora eu tenho a inclinação, eu tenho o dorso. O que falta? A mão. Aqui está a mão. Ó. A minha cadela está se divertindo com o tapete aqui atrás. Ó, aqui está a mão. Mas eu não tenho isso daqui. Eu não tenho. Então, ó, o cotovelo, a mão estão alinhados. Se eu encontrar isso daqui, acabei de encontrar, fica no meio dessa linha. Então, se eu pegar o meio, dividir no meio aqui está o cotovelo e aqui está a mão. Perfeito? Mão, cotovelo. Como eu disse, seus 30 segundos a 1 minuto vai ser baseado só nisso daqui. Sem fazer olho, sem fazer cabeça. Você só faz o esboço da cabeça. Isso daqui é bem importante porque vocês vão localizar o desenho na folha de forma correta. Isso vai facilitar de uma tal maneira a vida de vocês que vão conseguir fazer bem o que vocês quiserem, só olhando. Vocês olham uma foto, vê no real e desenham. Em 40 segundos vocês tiram isso daqui. Isto tem a mesma medida que aqui, não é? Porque é o meio. Isto não mede nada, ó. Eu estou conferindo. Tipo, eu meço da perna até a frente e comparo aqui, por exemplo. Olha, aqui atrás deu até o pé, não é? Aonde que está esse pé? Eu não sei. Eu não consigo medir. Vamos ver. É tentativa e erro, né? Ó, eu meço, comparo, até dar uma... Opa! Deu o início dessa perna. Não é? Ó? Se eu medir da perna até esta parte aqui, ó, do ombro, aqui é o ombro, né? Aqui é o ombro. Do braço, aqui é a parte do braço que fica escondido dentro do corpo, até a perna da moça. Deu do pé até o joelho aqui, ó. Joelho daqui. Então, se eu medir desta parte até a perna, eu não medi a perna ainda. Eu sei, é no meio, tá? Isso. Se eu medir daqui até aqui, legal? Eu vou pegar isso daqui e eu vou colocar... Não, peraí, eu errei. É daqui até a perna. Isso, aqui. Eu pego isso daqui aqui
Era aqui. E aqui está o joelho. Só que eu não sei a altura. Aqui está o joelho. Eu sei que ele faz alguma coisa assim e depois ele desce para cá, mas eu não sei bem aonde. Isso é um chute. E aqui está a pata. Então, esta é a perna. Confuso? É. Eu estou entendendo? Tô. Vocês estão entendendo? Não. Porque vocês não estão na minha cabeça. Mas, como eu estou me comunicando com vocês, eu tenho que deixar bem claro o que eu estou fazendo. Como que eu vou fazer? Olha só. Tá vendo que eu dividi aqui no meio? Ó, no meio, né? Olha que tá esse joelho. Aqui tá o meio, o joelho tá aqui. Como que eu medi isso? Eu medi daqui que eu tenho até a perna. Mas eu tenho a perna? Tenho. Eu fiz essa volta na perna, lembra? Aqui tá a perna. Eu medi daqui até aqui. Coloquei essa medida aqui, ó. Nesta perna que eu tinha desenhado, tá? E eu peguei esta medida e coloquei aqui. E deu no joelho. Como vocês podem fazer? Pega o meio, coloca um pouco para cá e vai dar o joelho. É, funciona. Oi, mineira, guerreiro. É legal. Funciona, né? Então, essa que é a ideia. Estamos construindo. E como estamos construindo? Como um mosaico. E olha, esta parte é a primeira parte que vocês fazem. Uma parte é chute. Vocês vão arriscar, é sorte. E outra parte é medida. E essas medidas são com proporção e inclinação. O jockey já está aqui, ó. Esta curva e esta mão é do jockey. E essa perna é do jockey. Ashley, bem-vinda. Então, é isso. E aqui, ó, é a perna. Eu tenho isso daí. Então, estou construindo. O que mais falta, ó? Eu tenho uma pata, duas patas, tenho uma perna, falta esta perna aqui. E esta perna está aqui. Vamos fazer aquele jogo de dividir no meio novamente, ó. A linha daqui até aqui. Eu dividi no meio, depois dividi no meio novamente. E dá aqui, ó. Dá o calcanhar. Calcâneos. Calcâneos. Bem aqui fica outro calcâneos. Então tem este e tem um aqui. Calcâneos. E aqui nós temos a coxa. Ó. É um pouco para cada perna isso aqui. Um pouco para cada perna isso daqui, ó. Já tinha errado. A medida serve para tudo. E aqui tem essa volta. Eu brinco com essa volta até começar a funcionar. Feito. Se eu tenho um calcanhar, eu sei que esse aqui tem mais ou menos essa inclinação e que esse pé é mais alto que esse pé. Ó. Funcionou. Eu tenho já a medida do cavalo. Eu vou deixar esse aqui gravado, Mineia Guerreiro. Eu vou deixar gravado. Você vai ver isso aqui no YouTube, tá certo? É bem fácil. Clica no Wilton Pacheco, vai no meu perfil e vai estar lá o link para entrar no meu YouTube. Vai estar a trilha lá do Concept 2, você vai ver isso daqui desde o começo e você vai entender tudo. Eu falo devagar, eu vou com cuidado, eu volto se você perguntar. Você vai entender. E isso daqui, ó, não serve para cavalo. A gente fala do cavalo, mas isso aqui serve para tudo. Para tudo mesmo. Serve para moto. Tá certo? Aqui é a cabeça. Aqui é o corpo. Aqui é a caixa torácica. Provavelmente a outra perna dela está aqui. Aqui está o arreio. E o desenho começa a surgir. Vai estar tudo lá. Agora que tem isso daqui, eu já posso começar a desenhar. Isso daqui você resolve em 1 minuto. É só se concentrar bastante no quadrado, nos retângulos, nas medidas e nas inclinações e nas proporções do que você está vendo, que vai funcionar. É só prestar muita atenção, né? Então, estamos prontos. Essa perna não vai aparecer, certo? Aqui está a mão, ó. Obviamente que vai ter o cotovelo, aqui vai ter o ombro. O outro ombro está aqui. E vai estar a outra mão aqui, que não vai aparecer. O pessoal adora a cabeça. Então vamos começar com a cabeça. Eu só vou procurar um lápis. Achei uma borracha. Esse é um lápis de cor sem ponta. Olha, é um lápis 6B. Oscar, seja bem-vindo. Obrigado por sua presença, por você estar aqui, por estar me manejando. Valeu. Eu acho que é isso. Parece que tem mais um lápis aqui. Tô vendo mais um lápis. Não, esse é um lápis de cor.
Ó, achei uma lapiseira. Ótimo. Temos ferramentas. Cabeça. Agora que eu tenho as dimensões, vou começar com a cabeça. Eu faço aquela bolota que a gente já trabalhou, lembra? Bolotinha, ó. Tá aí. Essa bolota, ó, encostou nessa reta, porque, olha, encosta nessa reta. Essa bolota. A partir da parte de cima da bolota, eu tenho esta inclinação. E é esta inclinação que eu vou colocar aqui. Aqui eu faço aquela ponta que a gente já conversou e subo reto pra cá, ó. Olha o formato que ficou. Credisson Pires, bem-vindo. Mitch, bem-vindo. Viram? Isso daqui, ó, eu já posso começar a trabalhar fazendo essa inclinação. Olha o que acontece. Aqui tem uma bolinha, que é o beiço, a boca, ó, a boca. Esse vem pra cá. E aí está. Viram? O que eu posso ter errado? A dimensão. Confere. Vamos conferir? A distância daqui até aqui é a mesma que a caixa torácica. A distância da caixa torácica é a mesma que a cabeça. A cabeça é até aqui. Então, ela é mais alta. Sempre confere. Mesmo que já terminou o esboço, confere. Conferir é vida. O olho normalmente está nesta linha dividido por 3 partes. Vamos ver, ó? Eu dividi isso daqui em 3 partes. Vamos fazer de novo. Eu acho que não dividi direito. É daqui até aqui. Vou usar esse daqui que é mais fininho, eu consigo mais precisão, né? Aqui está a linha. E eu tenho que dividir em 3 partes iguaizinhas. Eu acho que tá. Ó. Consegui dividir em 3 partes? Consegui. Olha, o olho deu na primeira parte, não é? Então, se eu pegar daqui até aqui e dividir em 3 partes iguaizinhas, como eu tinha falado, na primeira parte está o olho. Está em algum lugar por aqui, ó, nesta linha. Eu não sei onde, mas aqui eu posso colocar uma protuberância assim, ó. Essa pontinha. E aqui eu já posso pintar de preto assim. Eu já posso começar a fazer o olho. E o outro olho? Está nesta linha aqui. Ó a inclinação. Nesta inclinação aqui. Em algum lugar aqui. Aonde? Lembra que eu fiz uma reta aqui, ó? Não está nessa reta, está para cá dessa reta. Então eu poderia dizer, está para cá, daqui, ó. Está aqui. Isso é um chute. Porque eu não medi. Eu só coloquei. Eu podia medir. Mas vamos deixar no chute agora. Vocês podem pegar e medir certinho, na proporção. Metade, 1/3. E vamos desenhar o olho. Um lápis aqui. Então, vamos fazer o olho do cavalo. Aqui está. Aqui está a pálpebra do olho. O olho pode estar completamente aberto ou semi-fechado, assim, ó. Ele fecha na horizontal, né? Aqui está a pálpebra, porque ele tem o orbicular do olho. E desse lado, ele tem essa curva aqui. E o olho dele é um pouco escuro, assim, né? É isso que eu vou desenhar aqui. Mas uma dimensão bem pequenininha. Aí está. Eu acho que eu errei o tamanho do olho. Eu desconfio que eu deixei o olho grande demais. E é muito comum quando a gente deixa o olho gigante. É muito comum que a gente aumenta o tamanho das coisas. Então a gente vai ter que conferir o tamanho desse olho. E vamos arrancar mais uma página da nossa agenda para conferir o tamanho do olho. Oi, Carlos, seja bem-vindo. Lelíades, obrigado por me seguir. Isso aqui está pequeno demais, você não vai nem ver o que eu estou fazendo. Vamos ampliar a imagem. Estão vendo melhor? Tem que ampliar mais ainda. Só um pouco.
procurando alguma coisa para ampliar mais. Já volto. É rapidinho. Pronto. Agora eu posso ampliar bastante. Estão vendo maior agora. Oi, Lolo. Lolo. É difícil falar teu nome. Como faz um círculo parecer uma esfera? É uma pergunta bem importante. Já falei disso, tá? Se der tempo, já falo de novo. O olho tem esse tamanho. É esse tamanho que tem o olho, né? Ela tem sombras em volta, por isso ela parece maior. Tá vendo? Aí, se eu colocar para cá, eu dobro o tamanho. Viram? Se eu colocar para cá, eu triplico o tamanho. E se eu colocar para cá, deu 4 partes, sendo que o olho está nessa parte. Agora eu já tenho alguma coisa para trabalhar. O quê? Isso daqui, ó. Eu vou apagar. Vocês conseguem ver mais ou menos fraquinho? Eu consigo. Esta linha daqui até aqui, vou dividir no meio. Vou dividir no meio novamente e no meio. E o olho está aqui. Quanto menor o desenho, mais difícil é desenhar, porque menor ficam as coisas do desenho. Então vocês acabam se perdendo. A distância daqui até aqui é a mesma que a distância daqui até aqui, que é a mesma que a distância daqui até aqui, que é a mesma que daqui até aqui. E o olho está aqui. Ele é menor do que eu pensei. Eu deixei ele aproximadamente 1,5 mm a mais. Carlos Eduardo, é sério, eu já dei aula de esferas. Dá uma olhada depois, tá certo? Leiades, você vai. Nós estamos muito avançados agora, tá? Porque hoje é a aula 72. Mas vai assistindo essa aula e volta às partes básicas da aula, tá certo? Se vai chegar nessa parte, vai passar de mim se você se empenhar. Vai fazer melhor que eu se você se empenhar. Mas tem que se empenhar, tá? Tudo tem a ver com o seu foco. Ó, aqui está o número 6. Você me lembra, ó? Assim. Esse 9 invertido pro nariz. Oba, dá uma olhada nas aulas, dá uma olhada nos traços, na proporção. Tem ali a aula de esferas também, que falaram aí agora há pouco. É isso que eu fiz aqui. Só que aqui eu pus sombra assim, ó. E por isso que está disfarçado. Mas começa assim, ó. Né? E aqui eu vou botar uma sombra e puxar essa sombra para cá. Assim. Ok? Então faz essas coisas. A aula de cavalo, a primeira parte, já está lá. Agora vamos fazer a focinheira. Bem aqui. Aula de elipse. Lembra disso? Ó? O eixo menor, sentido da lapiseira, tá nisso aqui. Peguei a lapiseira e usei isso daqui. Moço, dá para usar as suas dicas em pintura? Dá. Tenho a impressão que o desenho não é para mim, mas hoje fiz um bolo de andar que era meu pesadelo. Olha, Cris Carmo, e é isso aí, você sabe, né? A gente é capaz de fazer o que a gente se empenha. Mesmo que a gente não consiga. Por exemplo, meu talento não é música, mas eu sei tocar violão e flauta. E eu cantei no coral. E eu viajei pelo Paraná cantando no coral. E olha, eu sou péssimo como músico, tá bom? Eu não tenho nenhum talento como música, mas consegui apresentar e eu fui. Porque eu me empenhei, estava no coral, teve o treinamento e tudo. Mesmo com as limitações. Então, mesmo com as suas limitações, você não vai ser o cantor expert, mas vai fazer uma arte suficiente para ser artista. Não vai ser um Van Gogh, não vai ser um Leonardo da Vinci, nem um Picasso, mas vai ser o suficiente para você vender e o pessoal gostar da tua arte. Se estiver hiperfoco na arte, vai ajudar muito. Ó, passou para cá. Então, eu estou fazendo aqui o cachaceiro. E agora eu vou fazer a cisgola. É esse aqui, ó. Cisgola, cachaceiro. Agora vamos fazer a teseira. Ele não tem teseira? Tem. Não é teseira, é testeira, desculpe. A testeira, ó. Sempre em forma de elipse. Testeira. Leiliades, obrigado. Boa sorte para você aí também. Tudo de bom. Oi, Fabiano. Aí tá. Ó, elipse de volta. Para fazer a focinheira.
Tá aí, ó, a elipse. Aí eu reforço só essa curva aqui. Tá aí. Lembre-se que para chegar agora nesse estágio, a gente passou por várias coisas, tá? A gente passou por as outras artes ali. Fabianos, bem-vindo. Eu também adoro artes, gosto muito. Ó, aqui vai estar a ponta da orelha e a outra ponta para cá, ó. Aqui tem este ângulo, sempre ângulos. Eu tô vendo isso aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Se não estão vendo, tá aqui, ó. É isso que eu tô vendo. E é isso que eu vou colocar aqui. Pronto, coloquei. E tá feito. Tenho sim, Mitch. Eu não tenho deixado ativo, que eu tenho feito livros e montado revistas. Eu estava ilustrando um livro e daí eu não deixei ativo o Patreon. Mas tenho. Eu tenho que atualizá-lo. E eu tenho que atualizá-lo. Eu tenho que fazer tanta coisa. Tem um site que eu tenho que fazer para pôr uma história em quadrinho. Eu estou colocando história em quadrinho lá. Eu tenho que imprimir essa história em quadrinho. Tenho que pôr à venda. Eu tenho que fazer uma outra história em quadrinho. Tenho que fazer a capa de uma outra história em quadrinho. Tenho que resgatar mais umas 4 histórias em quadrinho. Nossa, estou falando muito de história em quadrinho. Tenho que finalizar mais 8 livros. Muita coisa que eu tenho que fazer. Além de dar as aulas, né? Mas olha, estou dispensando 1 hora para vocês por dia. E mais alguns minutos, mais umas horas também, para o pessoal que tem problema de matemática. Depois eu passo. Vai ser... É um projeto que está em inglês, mas eu quero traduzir para o português para vender também, em português. É uma história sobre aliens, sabe? E aventuras. Tem um pouco da Bíblia e tem um pouco também de Enoch. Misturado com aliens e tudo. Uma coisa bem fantasia, tipo Star Wars ou... tem uma outra história que envolve pirâmides. É bem fantasia mesmo. Aí, tem gente que tem crença nisso mais forte, né? Eu não tenho muita crença em aliens com essas coisas, não. Tipo, eram deuses astronautas. Mas se dá uma boa história, dá, né? É muito boa a história. Aí, ó. A perna, eu vou trabalhando cada coisa em cima das medidas que eu coloco. Veja, a inclinação tá assim, eu fiz assim, então é um pouquinho mais. E a gente vai arrumando. Então eu só visualizo a perna, eu vou pondo a sombra, de acordo com o que eu visualizo. Porque a sombra ajuda a visualizar. E aí na pintura, essa sombra vira cor marrom. Por isso que é interessante vocês fazerem com consciência. Este são as falanges. Esse é o metacarpus. Aqui, ó, você tem os extensores radialis, que são os músculos, e tem a tíbia e a fíbula. Aqui você tem a ligação entre o húmero. Ó, húmero. Aqui está o músculo, tipo o bíceps, o tríceps, a sombra do bíceps. Aqui eu vou fazer a sombra da escápula. E esse é um conhecimento legal para deixar mais vivo o desenho de vocês. Fica bem vivo, né? Agora vamos fazer a cincha. Não. O látigo, eu não sei o nome em português, eu vou pesquisar depois. Esse daqui, ó. Que segura a cela. Um pouco amplo assim, o corpo não machucar. O látigo, tá aí. Aí tá. E a cinta de trás, a cincha, back cinch. A cinta de trás. Nesse cavalo não tem. Ó, ele não tem o de trás. Esse tipo de cavalo não tem. Então, deixa apagar. Pronto. E esse daqui, ele vai até o centro. Ele é diferente. Eu tava indo nem sem olhar, sabe? Só no conhecimento. E eu acabei me dando mal. Por isso, a frase que eu falo sempre é: olha a referência. Mesmo que você tenha certeza que sabe como é, olhe a referência, porque você vai errar. O princípio é esse. Como você sempre vai errar, para de ser perfeccionista. Se arrisque. Você vai errar mesmo. Ó, o S, que a gente já trabalhou tanto, né? Que eu falei isso, vamos usar isso em tanta coisa. Aprenda a fazer isso daí. Faz o S, o exercício lá no começo, lembra? Faz o S. Vamos ver. Quando ver meus vídeos primeiros, vão lembrar disso daí. 18h42. E olha como tá. Já tá aparecendo. A outra perna.
Olha, ele tem uma proteção de perna, uma proteção aqui da mão. Vamos fazer a proteção, a luva aqui. E prender aqui, ó. Pronto. Daí sempre que se bater isso daqui aqui, ele não tenha mais chance de sobreviver a uma quebra. Não, devia ser na frente, então. Ah, sei lá. Eles têm a lógica, claro, estudaram bastante isso daqui. Eles são muito ligados aos animais. Ergonomia toda. Tá aí. Eu não saber não significa que tá errado, só eu não sei. E a gente faz a curva e a sombra que ajuda a gente a pensar. Vamos ver a parte de trás agora. Essa sombra aqui, que é essa sombra, é do ilíaco. Ilíaco não, da escápula. Aqui fica o ilíaco. Essa sombra é do ilíaco. O ilíaco está aqui, ó. Bem aqui. Do ilíaco, bem nessa parte, ela começa a nascer o fêmur. Então, aqui que fica o fêmur. Esse aqui é o grande glúteo, ó. O grande glúteo está aqui, ó. Glúteo. Aqui está o fêmur. Aqui está o ilíaco. Aqui fica a patela, que ele dobrou para trás. Olha como ele dobrou para trás, olha ali. Aqui está pequeno porque ele está de frente. Olha como ele é grande. Porque esse aqui é a perna. Aqui tem a tíbia e a fíbula. É a perna. Essa parte é a mesma coisa que essa parte. Então, isso daqui, ó, que eu estou fazendo dela, é isso daqui, ó, que eu estou fazendo dela, ou dele. Então, esta parte da perna dela é a mesma que esta. E essa parte da coxa dela é isso daqui, ó. Este é este, e esse aqui, ou esse daqui é este. E aqui não vai aparecer, porque está de frente. Então não aparece o calcanhar, porque o calcanhar fica atrás. E aqui é o pé, que é o casco do cavalo, que vai aqui para trás. Então, este é o pé e esse é o calcanhar. Então, essa parte vai estar em sombra, porque está para baixo, e a sombra está aí. Ó, formou. Esse aqui está mais de lado, dá para ver melhor, ó. Esta perna é esta perna. Calcanhar está aqui atrás. Calcanhar está atrás disso aqui. Aqui é o pé, que é o metatarso. Aqui se dobra o dedo, falange. E aqui o casco. Vamos ver isso daí? Vamos lá. Ele está por aqui. Ó. Esse aqui é o ilíaco. Está escrito por aqui, ilíaco. Sacral, pubis, ischiatictuber. Ó, aqui, ó. Tá escrito ilion. Ilion é ilíaco. Seja bem-vindo, Nick Arts. Esse aqui é o fêmur, ó. Fêmur. Joelho tem patela. Então, isso aqui e isso aqui chama-se patela. Patela. Aqui é a tíbia e atrás a fíbula. Aparece a ponta, fíbula. Tá aqui, ó. Tíbia e a ponta da fíbula. A fíbula ali. Aí esse que eu chamei de calcanhar, tá escrito calcâneos. Ajuda bastante, é verdade, Nikelart. É isso aí, ó. Aí, o Nikelart falou que a patela, o joelho, ajuda na mobilidade. Toda essa parte aqui fica escondido na pele. É toda essa parte que fica escondido na pele. Olha o tamanho da coxa. Olha o grande glúteos. Né? Olha como está dobrando. Olha o calcâneos aqui atrás. Ó, tá escrito metatarsal. Igual no pé da gente. Metatarso. E aqui, ó. Não tá escrito nada. Mas deve ter algum lugar escrito. Que é isso daqui, ó. Que você vai escrever, vai ler, tipo, o próximo falanx ou coisa assim. É, não tá. Mas na mão está, ó. O dedo, ó.
Mas não é metacarpo depois, é metatarso, é metacarpo daí, ó. Lateral próximo ao sesamoide. E aqui, ó, é falanx. Falanx quer dizer falange. Muito semelhante ao ser humano. Então aqui, ó, ulna. Aqui é o cotovelo, o olecranon tuber. Não, desculpe, é isso mesmo. Peraí, tem uma coisa errada. Ah, é, ulna e rádios. Isso aí, ó, húmeros, o húmero. E aqui, ó, escápula. Tá escrito escapular, tá vendo? Escápula. Escápula. Igualzinho. E isso daqui, ó, escápula, húmero, ulna, metacarpo e os dedos. Mesma coisa. E sabendo disso, você consegue trabalhar um pouco melhor, ó. Isso daqui que eu estou fazendo é a ponta do húmero. Essa bolinha. E aqui vai para o dorso. Aqui, ó, tem uma foto que mostra as cores e a semelhança com o ser humano. Isso no osso, tá vendo? E olha nos músculos. Com cores mostra a semelhança nos músculos também. Bacana, né? Mesma coisa. Tá aí. E vamos a ela. A coxa. Aqui, ó, tô desenhando isso daqui, né? Que é a escápula. Coluna vertebral. Coluna vertebral. Caixa torácica. Caixa torácica. Coluna cervical. Crânio. Crânio, que fiz a bola. Lembra que eu estiquei isso daqui aqui, ó? Eu estiquei assim, tô esticando aqui. Aí eu faço a mandíbula. A orelha vai para trás, em vez de ir para cima. Em vez de dividir em 3 partes, divido no meio. Aqui, ó, a testeira. Fiz uma elipse, faço uma elipse aqui. O pescoço. Aqui a escápula, que está aqui atrás, né? Que depois vem o húmerus. Aqui está a tíbia e a fíbula. Ombro. Mesma coisa, ó. Húmerus. Tíbia e fíbula. E pronto. O desenho surgiu. Não é uma coisa complicada. Ou não é para ser. Eu poderia terminar esse desenho e mostrar, ó, como eu desenho bem. Mas vocês sabem que o objetivo da nossa aula não é mostrar como eu desenho. O objetivo da nossa aula é como a gente vai trabalhar. Wilton, tem alguma maneira certa para pegar o lápis e a lapiseira na hora de desenho? Nossa, excelente pergunta. Vamos lembrar isto. Algumas pessoas têm esse jeito de segurar, com os 4 dedos. Isto limita o movimento. Mas vocês já estão acostumados e eu não vou conseguir abandonar esse hábito. Então vamos trabalhar de forma diferente. Vocês vão ver mais uma forma que vocês vão trabalhar para acrescentar junto com esta forma de segurar. Tá certo, Nevera? Foi o Nevera que perguntou se existe... Não, não foi Nevera. Foi quem perguntou sobre a outra forma? Foi o Mitch. Obrigado pela pergunta, Mitch. Aula de desenho e anatomia, exatamente. Aula de desenho e anatomia. A gente só mexeu com a forma antes, tá bom? E agora é desenho e anatomia. Então é a aula de hoje. Oi, João Davis. Sim, eu sou. João Davis, entra no meu perfil depois, você vai ver um link no YouTube, você vai ver desde a primeira aula. Essa aula 72, tá? Vai estar lá a primeira aula. Aí você vai conseguir, Isaac, a partir de todas essas dicas, desenhar qualquer referência. Qualquer. Nós estamos falando agora de animais, certo? A gente já falou de proporção, seres humanos, bebê, velho, gente, poses diversas, desenho rápido, roupas, expressão, caricatura, cartoon, anime, mãos, pés, chapéus, armaduras. E agora chegamos em outros seres. Se você ver lá, você vai ver plantas, vai ver tudo lá, tá certo? Agora nós estamos trabalhando com outros seres, tá bom? Então, tudo que está aqui, ó, a gente viu isto, viu gente mais obesa, vimos a perspectiva, a esfera, como desenhar a esfera, que perguntaram aí, a gente já viu. Bebês, tronco, torso, músculos, poses dinâmicas, tibi, crânios, expressões, cabelos, pés, mãos, roupas, armaduras, trajes espaciais, plantas, flores, cachorros e estamos falando agora de cavalos. Obrigado aí por vir aí, Jubuticaba.
Então, estou dando aula do domingo até quinta-feira. Não, de sábado até quinta. Certo? De sábado até quinta que eu dou aula. Combinado? Normalmente às 18 horas. Onde eu achei essas aulas? Desculpe, eu não entendi essa pergunta sua. Eu queria dar aula de Concept Art. Então eu fiz um estudo de forma que eu consiga dar aula de Concept Art, daí eu tenho que dar aula de como fotografar. Olha eu aqui, ó. Eu sou eu. Tá vendo? Como fotografar, como fazer arte digital, como se organizar, como programar um jogo, como fazer biscuit, tudo que pode ajudar você a fazer Concept Art. Amanhã vai ter, 18 horas, Cris. 18 horas. O que eu ia pegar mesmo? Calma. Eu esqueci. Eu levantei para pegar alguma coisa. Lápis, papel, anatomia. Eu estava fazendo isso daqui. Esse desenho. Elástico. Forma certa de segurar o lápis. A dica que eu vou dar, eu descobri recentemente, eu achei tão bacana que eu adotei. É o seguinte. O ideal é você segurar isso aqui como um pinça. O nome do livro é Compêndio de Desenho. Se estiver interessado, Night, entre em contato aí, eu que fiz. É artesanal esse livro. Então pensa como pinça, tá? Dá uma olhada lá. Ó, se eu colocar o elástico aqui, tá vendo? Nesses dois dedos. E eu colocar... Não, ao contrário. Assim. Vou tentar assim, ó. Assim, ó, tá? Agora assim. Se eu colocar desse jeito, ó como fica o lápis. Tenta fazer isso. Pode fazer do jeito que você segura, mas tenta variar. Pode fazer assim também, se alguém segura assim, mas tenta variar, porque isso daqui vai dar liberdade e você não vai apertar o lápis. Porque você não pode, para deixar o traço mais solto e deixar o teu desenho com mais desenvoltura e mais rápido. Ó, assim. Certo? Isso vai dar mais desenvoltura no teu traço. O que mais? Eu acho que é isso, são 18h55. Tá. Vamos ver uma outra coisa aqui. Uma revisão de ontem. Para desenhar cavalo, a cabeça do cavalo tem mais ou menos 2,5 vezes o tamanho do corpo. Mas qual é o tamanho do corpo? A ideia é o seguinte. Se você fizer um quadrado mais ou menos assim, ó, esse quadrado, e conseguir dividir isso aqui em 3 partes, você vai ter uma bolinha aqui, uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. Certo? Essa bolinha é o corpo. Sendo aqui, ó, a parte da escápula, aqui do dorso e aqui o bumbum, beleza? A cabeça para cá. Se você colocar mais uma bolinha aqui, você vai ter a cabeça. Legal? Certo. Sempre meça as coisas. Por exemplo, olha isso daqui. Se eu medir essa distância do pescoço até o corpo e comparar com a cabeça, dá o mesmo. Se eu medir do pescoço até aqui, ó, até essa parte aqui, ó, e colocar aqui, ó, dá a mesma. Se eu medir do corpo até aqui, ó, nessa parte, e comparar com aqui, dá quase a mesma, entende? Isso é legal. Então, se eu comparar o tamanho da cabeça, que dá mais ou menos essa bola, tá certo? Mais ou menos essa bola, o tamanho da cabeça, e colocar aqui, ó, eu tenho mais ou menos o tamanho do pescoço. E aqui eu faço uma bolinha assim. Aí está. A partir daqui eu traço uma reta, traço no meio isso daqui, e eu tenho aqui, ó, um copo. E agora eu tenho o corpo do cavalo. Pessoal, o estudo sobre controle da mão, quanto mais próximo da ponta, mais solto, mais leve. Tem como comprar o livro? Tem. Entre em contato comigo. Daí eu converso com você ali no privado, tá? No TikTok. Aí eu te passo o contato e conto tudo pra ti. Ou minha esposa conta. Aí, ó. Isso que é o importante. E depois? Bem aqui. Deixa eu pegar o lápis de cor pra deixar claro. Cadê meu lápis de cor? Tá aqui. Ó. Tem um movimento que vem pra cá, ó. Isso aqui que eu fiz se chama escápula. Escápula. É. Isso aqui que eu fiz chama-se ilíaco. Olha como é parecido. Esse daqui, chegando quase nesta volta, se chama húmero, que é o braço, não tem o bíceps. Esse daqui se chama fêmur,
que é onde fica a coxa, que é essa parte. Agora você tem dois ossos, a tíbia e a fíbula. Eu vou deixar até a metade. Agora você tem dois ossos, que é... Desculpa, aqui é o rádio e a ulna, porque é o braço. A tíbia e a fíbula é aqui. Dois ossos. Como aqui é a perna, essa é a perna, essa é a coxa, agora é o pé, né? Então eu vou fazer inclinado assim, ó. Esta ponta que veio para cá se chama calcâneos. Fazer a mesma coisa aqui, tá certo? Só que aqui é o pulso. Esse se chama mão, que é o metacarpo e o metatarso. E aqui é o dedo. E aqui, ó, você tem a proximal falanx, que é a mão, os dedos, ó, essa parte aqui, ó. Proximal falanx. E aqui, proximal falanx. E depois, você vai desenhar isso daqui, ó. Bem aqui. Não funciona. Achei uma lapiseira. E agora, você vai colocar os ossos, é claro. Os músculos, né? Isso daqui é grande. Em volta aqui, ó. O bíceps, o tríceps. Aqui começa a perna. E aqui ele liga, mostrando mais ou menos assim, ó. Essa ligação. Essa aqui é a revisão de ontem. Aqui eu faço assim, ó. E aqui é a mesma coisa. E tá aí. Vamos fazer uma barriguinha nele assim, pronto. Aqui é o final da caixa torácica. E aqui, ó, tem a patela, então aqui tá o joelho. Só que isso daqui vai ter esse formato, ó, de uma grande bisteca. E aqui é a mesma coisa que a gente viu ali. Tem a ligação disso assim, ó. Calcâneos, ó, apareceu bem o calcâneos. E aí está. Na verdade, isso aqui ele esconde. Eu acho que esconde. Eu errei, tá? E errar é essencial. Não tenha medo de errar. Porque perfeccionismo é destrutivo. Obrigado pela ajuda, Mid. Ó, vou dobrar o joelho. Coxa, perna, calcâneos e o dedo para lá. Viu? Vamos ver como fica? Veja. Dobrou, calcâneos, aquela forma, né? E ele foi para trás. Ó, como ficou. Quer ver de novo? Esse daqui. Escápula. Húmero. Ó, foi para frente. Radiúna. Ó, esse verde veio para cá. Metacarpo. E próxima falange. E esse desenho aqui. Indo para cá. Vamos ver agora? Errei aqui. Por que eu errei? Porque tem que ser assim. Pronto. Tá aí. Wilton, vejo certas pessoas falando sobre utilizar lápis de cor no esboço. Tem alguma diferença? Você vê melhor. Mas é só isso, você vê melhor. O problema é que lápis de cor é difícil apagar. Esboço tem que se apagar, né? Então, se você não for apagar o esboço, pode deixar, ó. Quando eu fiz com lápis de cor, vocês viram bem os ossos, não viram? O lápis de cor consegue diferenciar o traço do grafite e você consegue visualizar melhor o esboço. Se for deixar assim, tá ótimo. Depois você usa a mesa de luz e passa limpo. Ou você vai lá pro computador, escaneia. No computador, você pode mexer com layers. E no layers, você pode fazer várias cores do esboço para não se perder. Essa é a diferença, é para você se localizar. Cores são muito importantes para a gente se localizar. Muito mesmo. E é isso. Gente, a aula acabou. E amanhã vamos ver pássaros, tá?
Vamos iniciar. Aves. Cavalos e acabou. Vou deixar gravado. A gente vai ver novamente a correspondência de ossos. E vamos ver longamente pássaros. E depois chifres. Certo? Eu agradeço todos vocês aí por terem participado. Me sigam, me curtem, me compartilhem. De nada, Mitch. Eu que agradeço. Demais. Boa noite para todo mundo aí. Valeu por seguir Cortes de Milhões. Mitch, valeu. Vou dar uma olhada lá depois, tá? Porque agora eu vou dar atenção aqui em casa. E assim que começar a carregar as coisas, já dou uma olhada e já respondo você, tá bom? Boa noite, Ashley. Boa noite para todos. Tô indo embora. Disponha. Até mais, Nick Art. Amanhã eu vou dar aula. Eu também tenho TDAH, autista com TDAH. Mas eu sou controlado, muito. Então eu não tenho TDAH mais. Não, eu sou bem ativo e tenho distração, mas às vezes... Mas eu sou bem controlado, sou assim. Eu aprendi muito.